Então aqui, pessoal, nós já chegamos no projeto urbanístico. Então nós passamos pelo projeto de viabilidade técnica, que nós fizemos a viabilidade da onde seria o loteamento, se a prefeitura tem ou não interesse no empreendimento. Depois disso, nós fizemos o levantamento planialtimétrico, com cadastral de todas as informações do imóvel e do seu entorno. Então, dependendo da prefeitura, ela pede uma margem de 50 metros, vamos supor, um offset, para ver tudo que tem no entorno da propriedade, ou dependendo do município, ele pede até mais que 50 metros. Então, depende muito você verificar essa informação com a prefeitura, ver o que ela precisa no entorno para projeto de água, esgoto, galeria, escoamento de água de chuva. Então, tudo isso a gente tem que começar a pensar na hora de fazer o levantamento planialtimétrico cadastral. Depois do levantamento planialtimétrico cadastral, nós fizemos o estudo no nosso loteamento, verificamos e elaboramos todo o nosso projeto de onde seriam os lotes, as quadras, as informações da área verde, área adicional. Então, para isso, a gente precisa verificar a declividade do terreno, verificar as normas de acordo com o município. Como eu falei para vocês, tem município que pede que a quadra tenha uma metragem, os lotes tenham uma metragem, as ruas, declividade das ruas. Então, a gente sempre tem que verificar de acordo com o município que nós estamos fazendo o nosso projeto. Depois do estudo do loteamento, nós fizemos o projeto de diretriz de rua, para determinar as informações do empreendimento, se a prefeitura está ou não de acordo com onde vai ser feitas as vias, se ela vai ter acesso a outras ruas importantes do entorno da propriedade. Por isso que é importante sempre fazer um levantamento do entorno de todo o imóvel, tá certo? Então, depois de tudo isso concluído, agora nós vamos configurar o nosso projeto urbanístico. Então, pessoal, como vocês viram, foi uma etapa. Cada projeto é uma etapa. E todos eles vêm do levantamento planialtimétrico. Então, é muito importante que o levantamento planialtimétrico seja de acordo, porque dele vai sair todos os projetos. Porque dele saiu o perímetro, saiu as informações de altimetria e saiu todo o empreendimento que nós estamos produzindo aqui nesse curso. Tá certo? Então, é muito importante o levantamento planialtimétrico. Então, transformar tudo no plano topográfico local no início, para que tudo saia de acordo com as informações do planialtimétrico. Então, aqui, olha, como eu falei para vocês, é uma etapa. Então, todos os projetos já foram concluídos, planialtimétrico, o estudo, o projeto de viabilidade, diretriz, e agora nós vamos fazer o projeto urbanístico. Então, tudo que eu fiz aqui no projeto de diretriz e rua, eu trouxe para o projeto urbanístico. Porque aqui no urbanístico eu vou continuar a elaboração do nosso projeto, para daí ir para as próximas etapas para aprovação do nosso loteamento. Então, vamos lá. Então, aqui, olha, como vocês viram, nós estamos com todas as informações de acordo com o projeto de diretriz e rua. Então, agora nós vamos começar a montar o nosso projeto de urbanístico. Então, é muito importante que vocês validem aqui as informações da folha. Então, não seria mais projeto de diretriz e rua. Então, a hora que eu der um duplo clique, eu posso alterar aqui para projeto urbanístico. Então, é legal que vocês configurem tudo de acordo com o projeto que vocês estão executando. Então, se precisar alterar qualquer informação, é só vir aqui e editar as informações da folha. Não precisa inserir uma nova, porque senão você vai ter um retrabalho. E todas as folhas são padrão 1:1000, de acordo com o município que nós estamos trabalhando, que nós estamos utilizando de exemplo o município de Limeira. Então, todos os projetos têm que ser entregues na escala de 1:1000. E aqui, como vocês viram, a gente já está na folha da BNT na A0, na escala de 1:1000. Então, já está tudo de acordo com a padronização da BNT. Então, depois de colocar o nome, projeto urbanístico,
Posso verificar se todas as informações estão de acordo. Se precisar, pode editar, alterar todas as informações, certo? Como eu falei para vocês, não precisa inserir de novo uma nova folha, mas se vocês quiserem, fica a critério de vocês. Daí entra lá na aba topografia e insere uma nova folha. Eu acho mais prático criar um novo DWG e trazer já as informações do projeto de diretriz e rua, para não precisar ficar fazendo repetição na hora de fazer o projeto. Mas aí fica a critério de vocês, tá ok? Então aqui, olha, já está definido o nome do nosso projeto, ok? Ele já mudou aqui. Então, como eu falei para vocês, vocês podem criar a folha aqui na aba topografia folha, que nem nós fizemos lá na aula do levantamento plano altimétrico, e daí fica a critério de vocês, tá ok? Aqui eu vou congelar aqui a camada da malha de coordenadas, por quê? Pode ser que a gente vai precisar fazer novamente, porque a gente vai inserir novas tabelas nesse projeto. Então aqui eu posso congelar o grid e também eu vou congelar aqui, olha, as informações das curvas de nível, porque daí fica mais fácil trabalhar com as informações aqui do loteamento. Então aqui agora eu vou entrar aqui e vou congelar também as curvas. Então, tanto curvas quanto curvas mestres, para ficar mais fácil a gente trabalhar com as informações aqui do nosso projeto urbanístico. Então, eu vou salvar as informações, porque nós vamos agora criar a tabela de curvas, de acordo com as quadras. Para criar a tabela de curvas, vamos entrar aqui na aba Segmentos. Nós temos a opção, ó, cotar curvas. E nós vamos selecionar de acordo com a sequência das quadras. Então, é muito importante vocês terem essa padronização. Por quê? Para ele identificar as curvas de acordo com as quadras. Então, aqui, ó, a nossa quadra A, B e assim por diante. E é importante que a polilinha da quadra esteja sobre todas as informações, porque a gente vai precisar selecionar ela. Então, para isso, vamos vir aqui, ó, segmentos, curvas. E aqui nós vamos selecionar, começando da quadra A. Então, aqui, vou selecionar a quadra A. E ele já trouxe todas as curvas correspondentes à nossa quadra A. Mas nós temos várias quadras, então nós vamos selecionar todas elas. Então, vamos lá. Vou selecionar agora a quadra B. Ó, então aqui ele pergunta, adicionar as informações selecionadas? Então, vou colocar sim. Ele vai adicionar as informações aqui na nossa tabela. E assim, nós vamos fazer com as próximas quadras. Ó, a quadra C. Sim. Vamos lá, seleciona. Quadra D. E assim por diante. Seleciono. Quadra E. Seleciono. Quadra F. E assim nós vamos. Quadra G. Sim. Sim. E assim vamos até o final. Então, aqui nós estamos na quadra L. E agora falta a quadra M. E a quadra N. Então, aqui vocês viram que nós selecionamos todas as quadras do nosso loteamento. Por quê, pessoal? Para ele já identificar o número de acordo com as curvas. Aqui no nosso caso, nós fizemos um loteamento regular. Então, todos os raios que foram feitos estão com raio 9. Mas, dependendo da padronização, de acordo com o município, ou dependendo do estudo, do projeto que vocês estão fazendo, pode ser que os raios sejam maiores ou menores que 9. Então, tem prefeitura que solicita identificação dessas informações e criar detalhes, demonstrando
quando tem raios irregulares, que seriam menores que 9 metros. Então, aqui no nosso caso, está tudo 9. Então, é muito importante saber certinho qual que é a configuração dos raios de acordo com cada quadra. Então, aqui eu posso configurar as casas decimais, como a gente viu, todas as distâncias, metragem, nós estamos colocando com 2 casas, a área eu posso colocar com 2 casas, coordenadas eu vou deixar com 4. E aqui eu posso habilitar as outras informações de acordo. Eu posso colocar aqui, ó, PC, a coordenada do PC, a coordenada do PT, e aqui o azimuth da corda. A distância da corda já está aqui configurada. Então, aqui eu já tenho as informações de raio, desenvolvimento, tangente, as informações da área, a distância da corda, aqui o ângulo interno e aqui as informações de PC e PT e também azimuth da corda. Se precisar, vocês podem mover essas colunas de lugar, é só clicar, segurar e arrastar. Aqui no nosso caso, nós vamos incrementar as curvas, como vocês viram, nós colocamos do 1 e foi até o número 58, então temos 58 curvas nesse loteamento. E aqui eu vou deixar somente para cotar o número das curvas, porque o desenvolvimento nós já cotamos lá no projeto de diretriz e rua, e aqui ele está congelado, certo? A camada das informações de distância e desenvolvimento das curvas está congelada a camada. Depois nós vamos ligar ela. Aqui nós podemos vir aqui na aba cotas, configurar aqui o tamanho. Eu posso colocar aqui, olha, tamanho 1,5 para ficar pequeno em relação às outras informações das curvas. Ele já cria uma camada, um layer para colocar as informações, ó, cota das curvas. Posso configurar cor, estilo de texto. Posso até criar um relatório com essas informações das curvas. Mas no nosso caso, nós vamos ir aqui em cotar curvas. O que ele vai fazer? Todas essas numerações já vai ser identificadas e inseridas em cada esquina. Então, aqui eu venho cotar curvas. Ó, ele pergunta se eu quero cotar todas as curvas que foram selecionadas. No nosso caso, a 58. Vou colocar sim. Então, ele já está cotando todas aqui no meu projeto. Tá certo? Como vocês estão vendo aqui, ó, 41, 46. E depois de cotar todas, nós vamos clicar no OK. Clicando no OK, ele vai perguntar se vocês querem criar uma tabela com todas as informações de curvas. Vamos confirmar com sim. E ele criou, olha que legal, pessoal, tudo que tiver selecionado lá na ferramenta de curvas, já veio aqui para a nossa tabela. Olha que interessante, está todas as informações aqui. Posso vir aqui em aparência, configurar aqui, ó, quadro de curvas circulares. Aqui eu posso habilitar aqui os rodapés. Posso configurar o tamanho, nós estamos padronizando as tabelas com a plotagem 2,5. Se precisar, pode alterar aqui as informações do cabeçalho. Aqui está todas as informações da nossa tabela, como eu falei para vocês. Se precisar, pode, ó, mover elas de lugar. E aqui agora é só clicar no OK. Cliquei no OK, ele vai perguntar, ó, ponto de inserção. Vou colocar aqui, ó, fora da minha folha, porque depois eu vou organizar ela. Eu deixei várias informações aqui, por quê? Para ficar de acordo com as informações para restituir a curva. É muito importante, pessoal, colocar todos esses elementos técnicos, porque uma das coisas que a gente vê muito é que depois que a gente cria o memorial, tem vários profissionais que só colocam raio de desenvolvimento. Somente com raio de desenvolvimento nós vamos conseguir restituir as curvas? Não. Então, é muito importante que, além do raio de desenvolvimento, ângulo central, a gente coloque informação de PC, PT, as informações de distância e azimuth da corda. Então, para a restituição desse lote, é muito importante que tenha todos esses elementos técnicos. Para a hora que a gente precisar restituir, precisar fazer alguma
configuração no lote, principalmente nos lotes de esquina, a gente consiga restituir tudo. Então aqui, ó, vou salvar as informações. Então nossa tabela com todas as informações de curvas já está concluída. Se a gente vir aqui, olha, nas quadras, ó, eu já tenho a numeração de todas as curvas, de acordo. Aqui, pessoal, se precisar, olha, vamos supor, quero mover as informações aqui, ó, do número do lote, pode mover. Então, aqui você pode, ó, organizar todas as informações dos lotes, deixar tudo de acordo. Pode mover, editar, pessoal, aqui a numeração dos lotes ou as outras informações. Eu vou mostrar mais para frente como fazer essa configuração. Então, aqui eu vou salvar, que a gente já está com a nossa tabela de curvas concluída. A nossa folha já está configurada. Nós vamos trabalhar tudo na escala de 1 para 1000 nesse projeto. Então, aqui, ó, nós podemos continuar as informações. Outra coisa muito importante, nós falamos das curvas. Dependendo da prefeitura, dependendo do município, ele pede para cotar os ângulos internos dos lotes, desde que não esteja em 90 graus. Então, tem prefeitura que solicita que, se o lote for irregular, for diferente de 90 graus, é necessário fazer a cotagem desses ângulos internos. Então, se por um acaso você precisar cotar esses ângulos internos, aqui na aba Formas, nós temos a opção de fazer a cotagem de ângulos. Então, aqui, ó, vamos supor aqui de exemplo, eu vou cotar esse lote 7 aqui da quadra B. Como eu faria essa cotagem? Eu tenho que trabalhar com o OSNAP. E aqui eu venho, vamos supor que eu quero cotar esse ângulo. No nosso caso, nós trabalhamos tudo com ângulos de 90 graus. Então, a gente não precisa fazer essa cotagem. Mas, se por um acaso for necessário, vocês podem vir aqui, olha. E é só vocês virem aqui, olha, e clicar nos lotes, ó. Como vocês viram, ó, o nosso está tudo 90 graus. Mas se tivesse diferente de 90, de acordo com o município de Limeira, seria necessário cotar todos esses ângulos internos diferente de 90 graus. Como eu falei para vocês, das curvas diferente de 9 metros de raio. Então, é muito importante que vocês tenham essas informações. Se precisar, a ferramenta está aqui em Formas, Dimensões. Aqui vocês podem fazer a dimensão angular, tá certo? É só clicar no ponto que seria o PI e depois abrir o ângulo de acordo com o lote. No nosso caso, a gente não precisa, porque todos os lotes estão padronizados com 90 graus. Então, aqui eu vou apagar para a gente prosseguir com a construção, com a elaboração do nosso projeto urbanístico. Então, agora que a gente já tem a nossa tabela de curvas circulares, já verificamos que os nossos lotes estão padronizados com 90 graus, nós podemos começar a definir os confrontantes das quadras. Isso é muito importante, pessoal. Lembrando que no projeto de diretriz de rua, nós já cotamos todos os lotes. Então, as informações aqui dos lotes, elas estão congeladas. Então, vamos vir aqui em formatar camadas e vamos voltar às informações dos nossos lotes. Então, aqui, ó, a área do lote já está definida. As cotas dos lotes já estão definidas. As informações, ó, das regiões polilinhas, que são os nossos lotes, já estão definidos, já estão validados. Então, agora é só clicar no OK. Cliquei no OK. Ó, ele já voltou todas as informações. Olha que legal. Então, aqui, olha, eu já tenho a distância, as informações da metragem dos lotes, as informações do número do lote. Se vocês necessitarem alterar qualquer uma dessas informações, tanto numeração de lote e a área, é só vir aqui na aba Urbano e clicar aqui em Editar. Vocês viram a opção Checar para validar as informações da quadra. Limpar, ele elimina todas as informações por quadra. E Editar, vocês conseguem alterar aqui o número, a informação da quadra,
do lote e a área. Então, qualquer informação que vocês desejarem editar aqui no Métrica Topo, na aba Urbano, vocês não podem dar um duplo clique aqui na polilinha. Vocês não podem dar um duplo clique aqui na informação do texto. Vocês têm que vir aqui na ferramenta de editar quadras e lotes. Por quê, pessoal? Como eu falei para vocês, a parte loteamento trabalha com banco de dados. Então, se vocês editarem aqui na área gráfica, não vai editar no seu banco de dados. Então, o memorial vai ficar com a informação antiga. Então, é muito importante que vocês editem aqui. Então, aqui você pode vir aqui, configurar as informações e salvar. A hora que você editar aqui, ele já vai ativar a opção salvar. No nosso caso, a gente não vai editar nenhuma informação, mas vocês podem utilizar essa ferramenta para fazer as edições de acordo com o seu projeto. Ou então é mais fácil limpar tudo, organizar e depois cotar tudo novamente, para ficar tudo organizado. Então aqui eu vou clicar em sair. E como vocês viram, se precisar editar, é só vir aqui na ferramenta de edição. Mas se por um acaso precisar mover alguma informação que está sobreposta, é só vocês utilizarem aqui a ferramenta mover ou então aqui modificar, mover. Isso daqui, pessoal, vocês vão ter que organizar de acordo com o seu projeto, tá certo? Aqui mesmo, ó, o P17, eu posso vir aqui, ó, Ctrl Alt e mover ele. E isso daí seria a parte de acabamento, daí cada um faz da forma que achar melhor. Aqui mesmo, vocês podem editar as informações, rotacionar, alinhar essas informações. Mas, como eu falei para vocês, editar o valor, daí é só utilizando a ferramenta aqui na aba Urbano, editar lotes e quadras. Aqui mover, rotacionar, daí vocês podem fazer por aqui mesmo. Tá ok? Então, é muito importante que vocês tenham essas informações em mente. Aqui não pode editar o valor, somente a parte de acabamento, a parte visual do empreendimento. Então, vamos lá. Continuando. Como eu falei para vocês, os nossos lotes já estão pré-definidos. Agora, vamos supor que eu precise continuar o nosso projeto. Vocês viram que o nosso empreendimento aqui, o nosso loteamento, está praticamente concluído. Nós já geramos as informações das cotas, nós já estaqueamos os eixos, nós já definimos as informações das ruas, nomeamos as ruas, configuramos aqui as tabelas de áreas públicas. O que a gente precisa agora para o nosso urbanístico? Nós precisamos, além do projeto urbanístico, nós precisamos também gerar os memoriais de lotes. Então, para gerar os memoriais de lotes, nós temos que configurar as confrontações. Então, aqui nós vamos entrar em definir ruas para já configurar as quadras e os confrontantes das quadras. Então, aqui, ó, definir ruas. Vamos começar com a nossa quadra A. Posso dar um zoom extend para visualizar todas as informações da quadra A. E aqui nós vamos definir os nossos confrontantes. Então, eu venho aqui, ó, incluir. E aqui eu vou definir os meus confrontantes. Vou desabilitar o snap para não atrapalhar. E aqui, daqui até aqui, tem um confrontante, que é a avenida. Daqui até aqui, o confrontante é a rua 4. Mas, como vocês viram, nós deixamos aqui as informações da curva. Por quê? A curva é a concordância entre a avenida e a rua 4. Então, o Métrica Topo já vai identificar essa informação automaticamente no memorial. Então, por isso que a gente deixou ela sem configurar, porque ele já vai identificar que é uma confluência. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar somente esse segmento, que aqui é a confrontação é com a rua 1 e aqui com a rua 3. Então, a confluência, como vocês viram, nós estamos deixando, porque ele já vai identificar conforme nós deixamos aqui as informações. E também, ó, terminei de definir aqui os meus confrontantes, lembrando que tudo que eu fiz foi no sentido
horário. Então, ó, vou dar um Enter. E aqui, olha, ele já vai configurar de acordo com o nome que está aqui na ferramenta. Então, está como rua sem nome. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que editar. Por quê? Esse confrontante aqui vai ser a avenida. Então, eu clico aqui no A e eu venho aqui, inserir, ó, importar texto do desenho. Então, eu vou importar aqui, olha, como eu já tenho selecionar a informação na área gráfica, eu vou selecionar aqui as informações do meu confrontante. E assim eu vou fazendo para todos, ó, importar texto do desenho. Se eu não tivesse o texto aqui, eu poderia inserir também. Como vocês viram aqui, olha, tem inserir texto no desenho e tem importar. No nosso caso, nós estamos utilizando a opção importar. Mas se eu não tivesse aqui, eu poderia utilizar a opção de inserir, que já ajuda, porque eu não preciso digitar 2 vezes a mesma informação. Ó, terminei os confrontantes da minha quadra A. Salvo. E assim, pessoal, nós vamos fazer para todas as quadras. Ó. Salvei os dados da minha quadra A, eu vou para a minha quadra B. Então, ó, dou um zoom extend e vai ser o mesmo procedimento. Ó, incluir. E assim eu vou definir os dados da minha quadra B. Sempre lembrando, ó, sentido horário. Sempre, pessoal. Sentido horário. Vou definir todos os confrontantes de acordo com as minhas quadras. Então, eu tenho que fazer aqui com a quadra B, com a quadra C e assim por diante. Então, agora eu vou importar texto do desenho. Ó, vai ser minha avenida. Aqui vai ser a rua 5. Aqui é a minha rua 1. E aqui a rua 4. Salvo. Ok. E vou para a próxima. Agora eu vou na minha quadra C, ó, incluir. E assim nós vamos fazer para todas as quadras do empreendimento. Terminei minha quadra F, agora eu vou para minha quadra G. Como vocês viram, sempre eu vou fazer o mesmo procedimento. Quadra G, dou um zoom extend na quadra G e assim eu vou definindo. Confirmo, venho. Por isso que é importante sempre, pessoal, definir as informações de acordo com o nosso empreendimento. Se errou, volta, configura de novo, dá um zoom extend sempre, ó, principalmente aqui nas curvas, em quadras irregulares, sempre verifica para não dar nenhum problema na hora de gerar as peças técnicas. Como eu falei para vocês, é muito importante checar todas as quadras, ver como que está a construção do realce. O realce é muito importante para essa parte, somente em quadras irregulares, ó. Então, terminei de definir os meus confrontantes, Enter, e aqui eu vou nomear eles. Então, aqui, ó, vou importar texto do desenho, vem aqui a minha rua 1, ó, tudo sentido horário, aqui a minha rua 4, aqui, olha,
Então, aqui, ó, como vocês viram, a rua 1, a rua... A rua 4, aqui, eu vou colocar a avenida. E aqui, as informações da minha rua 3. Salvo. Agora, eu vou para minha quadra H. E assim, vocês viram que nós vamos fazer com todas as quadras do empreendimento. Então, aqui, ó, quadra H. E é o mesmo procedimento que nós fizemos nas demais quadras. Sempre lembrando do sentido horário. Sempre, pessoal. Então, aqui é minha rua. Vou pegar aqui os confrontantes. Rua 1. Rua 5. Rua 2. E aqui é minha rua 4. Salvo e vou para a próxima. E aqui eu defino os confrontantes. Então, aqui eu vou salvar os dados da minha quadra I. Pessoal, se precisar, pode, depois de salvar, pode fechar, pode voltar lá no recurso novamente, na ferramenta novamente. A qualquer momento você consegue fazer essa configuração. Vai, volta, configura todas as informações, ó. Ele vai voltar na quadra A, ó, já fiz a quadra B, já fiz a quadra C e assim por diante. Então, aqui no nosso caso, nós estamos na quadra, acabamos de configurar a quadra I, agora nós estamos na quadra J. E logo nós vamos concluir toda a definição dos confrontantes. Como vocês viram, é um padrão. Então, vocês vão configurando tudo de acordo com a quadra. Então, aqui quadra J, incluir, e assim eu vou definindo, lembrando tudo, sentido horário. E agora eu vou para a última quadra do empreendimento, para gerar os meus memoriais. Então, eu preciso ter os confrontantes da quadra definido, que vai ser a frente dos meus lotes. Então, aqui, ó, incluir, vou lá na minha quadra L, e assim eu vou definir os meus confrontantes. Vou definir aqui as informações de cada um deles. Eu posso tanto digitar também as informações ou importar as informações do desenho, como eu já tenho aqui as informações cadastradas que eu trouxe lá do levantamento planialtimétrico, eu posso vir aqui e configurar para não precisar digitar nenhuma informação. Mas se vocês precisarem, podem digitar também aqui nessa ferramenta, ó, que ele aceita também, olha, que você digite a informação. Então, salvo, ok, fecho. Então, vocês viram aqui que nós definimos os confrontantes de todas as quadras do nosso loteamento, tá certo? Então, para definir agora as informações do memorial, ainda falta definir as informações de frente dos lotes. Por quê? Os lotes de esquina, que nem aqui, ó, na quadra A, nós temos aqui o lote 1, o lote 40, aqui o lote 21 e o lote 20. Esses 4 lotes, ele pode ter frente tanto para a rua 3 quanto para a rua 1. Aqui, ó, isso no lote 20. O lote 21 pode ser para a rua 1 e para a rua 4. E essa mesma configuração aqui para o lote 1 e para o lote 40. Então, esses lotes de esquina, nós precisamos, antes de definir
antes de criar os memoriais, definir quais são essas frentes. Então, lotes que têm mais de 2 informações de frente para as ruas, mais de 2 segmentos, tanto de retas quanto segmentos de retas e curvas, que tiverem de frente para as ruas, ele vai pedir para vocês definirem as frentes. Então, ele vai pedir somente para os lotes que ele precisa. Então, você vem aqui, ó, definir frentes. Então, como vocês viram aqui, olha, na quadra A, ele vai pedir para os lotes que ele precisa. Então, os lotes que têm mais de 2 segmentos de reta na frente, ó. O lote 1, eu vou vir aqui, ó, clique para informar. E aqui eu venho, ó, clico, sentido sempre horário. Confirmo. Ó, vou lá. Esse lote aqui, olha, ele está pedindo porque ele tem uma quebra. Como eu trouxe aqui, ó, a informação desse vértice, na verdade, olha, desse vértice que está aqui, tanto aqui, olha, desse lado quanto desse, tem um vértice, e eu fui dando offset, ele trouxe esse vértice para cá. Daí seria interessante, se por um acaso você precisar, você eliminar esse vértice se tiver as informações no mesmo azimuth. No nosso caso aqui eu vou deixar, mas é só você definir a frente dele também. Como vocês viram aqui, ó, é só definir a frente. Sempre lembrando do sentido horário. Clico. Confirmo. Aqui é a mesma coisa. Clico. Lembrando sempre, sentido horário. Aqui também, ó. Essa configuração aqui do lote 39 é porque ele pegou um pouquinho da curva. Então, aqui, olha, essa concordância, uma parte veio para o lote 39, que foi, ó, 33 centímetros. Veio aqui a concordância para o lote 39. Então, a frente vai ser daqui para cá. Sempre lembrando, sentido horário. E aqui o lote 40, confirmo. Enter. Ó, terminei de definir as frentes dos lotes da quadra A. Salvo. Vou para a quadra B e faço o mesmo procedimento. Por quê, pessoal? Eu preciso identificar que aqui é a frente do lote e ele já vai, de acordo com a configuração do memorial, ele já vai identificar o que está à esquerda, o que está à direita e o que está no fundo. Então, os lotes que ele já sabe, beleza. Mas os que ele precisa, vocês podem definir. Mas sempre lembrando do sentido horário. Então, se eu for para a quadra B, olha, é a mesma coisa. Ele vai pedir para os lotes que ele necessita. Eu venho aqui, ó, clique para informar. E agora, sempre lembrando, sentido horário, confirmo. Aqui é a mesma coisa, pessoal, sentido horário. Sentido horário. E aqui vai sentido horário. E assim nós vamos fazer para todas as quadras do empreendimento. Ó, terminei os dados da quadra B, salvo, ok, e agora eu vou para a quadra C. Olha, a quadra C, ele está pedindo só 4 lotes, ó. Dou um duplo clique, lembrando sempre sentido horário. Aqui terminei a quadra F, vou para a quadra G. Dou um zoom extend. E aqui eu venho, ó, clique para informar, ó, sentido sempre horário. Sentido horário. E aqui, eu vou ver, de acordo com a prefeitura, de acordo com o cartório, de acordo com o órgão específico, qual vai ser a frente, se vai ser para a avenida ou se vai ser para a rua 4. No nosso caso aqui, vamos supor que esse é um lote comercial, então vou colocar ele de frente para a avenida. Então, eu venho, clico, ó. Então, ele vai ser essa frente. Aqui, eu vou fazer a mesma coisa com o lote 20. Daqui
até, olha, aqui vai ser a frente do lote, porque aqui é a confluência. Aqui é a mesma coisa, daqui para cá, sentido horário. Sempre lembrar do sentido horário, ó. Termina, pessoal, só dá Enter, salvar e vai para a próxima quadra. H agora e agora sentido horário, sempre. Se errar, ó, só voltar ou confirmar com não. Nosso caso está certo, posso prosseguir com as informações. Sempre lembrando o sentido horário, sempre. Vocês estão vendo que eu não estou dando zoom? Por quê? Conforme a nossa quadra, ele já sabe o formato da nossa quadra. Ele já tem as coordenadas de todos os cantos da nossa quadra. Então, ele não precisa que você dê um zoom ou que você esteja com o snap. É bom sempre dar zoom, certo? Mas, se você já conhece o empreendimento, você já pode fazer com um zoom um pouco maior. Mas sempre lembrar que o zoom é muito importante para você validar as informações. Então, aqui, olha, o I, no duplo clique, ó. Vocês estão vendo? Por quê? Principalmente, ó, aqui eu sei que tem um espaço, ó, de 3 metros. Mas se tiver um espaço muito pequeno, aqui entre a reta e a concordância, é muito importante dar um zoom para saber se você clicou ou não no lugar certo. E sempre lembrar do sentido horário, sempre. Certo? Ó, que nem aqui a mesma coisa, ó. Clico, clico. Se não tiver certeza, dá um zoom, volta e seleciona de novo, para o memorial não ser gerado de forma incorreta. Aqui, olha, dar um zoom é muito importante. Termina, Enter, salva. Sim, ó. E vai para a próxima. Lembrando sempre o sentido horário. Ó, que nem aqui eu peguei a mais. Eu posso colocar não e selecionar de novo, como eu falei. Se não tiver certeza, dá um zoom, dá um pan, volta, seleciona sempre. Quando você tiver certeza, você confirma. E salva, senão depois você tem que limpar, tem que organizar tudo de novo. E agora eu tô indo para a quadra K. Ó, e logo estou finalizando a definição de frente dos meus lotes. Ó, vocês estão vendo que eu errei aqui sem querer, eu coloquei no sentido anti-horário? Então ele fala para eu informar novamente, ó, ok? Sempre lembrando o sentido horário. Ó, se eu errei, coloco não, volto, seleciono de novo. Como vocês viram, é muito importante selecionar corretamente todas as informações para não ter problema na geração do memorial. Vou para a última quadra, ó, quadra L. E agora eu vou definir as frentes da quadra L. Sempre sentido horário. Zoom é muito importante, pan também. Então, sempre que você precisar, pode dar zoom, pode dar pan, para você ver todas as informações. Terminou, Enter, salvo. Ok. Então, vocês viram que nós definimos as frentes da quadra A até a quadra L. Salvamos todas as informações. Como vocês viram, tudo que nós estamos fazendo é por quadra. Desde a cotagem, desde a tabela das informações das quadras, as informações definir as frentes, definir os confrontantes, é tudo por quadra. Então, aqui já terminamos de definir as frentes dos lotes, salvo e fecho. Vou salvar aqui meu projeto. Então, nossas quadras já estão com os confrontantes definidos e já está com a frente dos lotes definidas, tá certo? Então, na próxima aula, vocês vão ver como gerar um memorial de todas essas quadras. Tá ok, pessoal? Então, até lá!